É um prazer estar com vocês mais um domingo. Graça e paz a todas as irmãs e quero aqui abraçar uma por uma, embora virtualmente, mas com muita saudade de cada uma. Embora eu não tenha feito amizade com todas, mas eu me sinto realmente uma irmãzinha de vocês. Então, um abraço a todas. Hoje nós vamos estudar a nossa 15ª lição. O tema da nossa lição é a paciência e suas recompensas. A nossa lição é maravilhosa e vai nos ensinar muito no nosso dia a dia. Nós vamos compreender que os sofrimentos deste tempo não podem ser comparados com a recompensa que nós vamos ter na vida eterna. Irmãos, irmãs, como muitas de nós temos o pavio curto. É claro que não temos pavio curto em tudo, mas em algumas coisas, em alguns detalhes, nós temos o pavio curto e nós estamos nesta lição para compreender a importância da paciência. Tiago falou da paciência naqueles dias e Tiago nos fala da paciência nos dias atuais. E nós temos que exercitar a nossa paciência inspirando-se em Jó. Então, nós vamos ler a leitura de Tiago 5, de 7 a 11. Exortação à paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Oremos, irmãs. Querido Santo Deus, é em nome de Jesus que nós nos chegamos até a Ti, pedindo, Senhor, entendimento da Sua palavra, para que possamos interiorizar aquilo que o Senhor deseja para nós nesta aula de hoje. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo, só que antes do início dos versículos, eu gostaria de deixar claro 2 pontos. Primeiro, o significado da paciência, que nós encontramos em dicionário e também em estudos bíblicos. Significado da paciência é virtude que faz suportar algo sem perder a calma. A paciência que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza ou até uma ação maldosa. Paciência é resignação, é a faculdade de não desistir facilmente de algo. É uma perseverança, é uma constância. E na Bíblia, paciência e longanimidade são frutos do Espírito Santo morando dentro de nós. E as 2 palavras, paciência e longanimidade, têm a mesma raiz. E tem a ideia de suportar, de perseverar e persistir mesmo em circunstâncias adversas. Isso é paciência. E agora outro item que nós vamos ver é que para quem e o porquê que Tiago estava escrevendo essas palavras sobre paciência nesse momento, neste contexto. Então, nós vimos aqui do versículo de 5, de 1 a 6, que nós estudamos na aula passada, que Tiago exorta os ricos, que os ricos juntam riquezas e não adianta o rico ajuntar riquezas, porque a ferrugem corrói, diz Tiago. E também os ricos que são gananciosos,
que ficam ricos de maneiras ilícitas. Então, esses ricos já está guardado o fogo do inferno. Que nós estudamos a semana passada, Tiago faz uma exortação aos ricos. Agora, nos versículos 7 a 11, ele fala aos pobres. E o que ele fala aos pobres? Portanto, quer dizer, continuando o que ele estava falando atrás, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, em qual contexto que surge essa exortação à paciência? Exortação à paciência aos pobres que estavam sendo escravizados pelos ricos. Então, aqui, com essas duas introduções, nós vamos iniciar os versículos do nosso estudo de hoje. Então, no versículo 7, que nós iniciamos já a leitura, fala: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Agora ele fala de um lavrador. Olha que interessante. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E é isso, né, irmãs, que acontece com o lavrador. Ele planta, aí ele depende das chuvas, da primeira chuva até a última chuva, e a natureza e Deus dando condições, ele colhe os frutos. Mas ele precisa paciência para esperar a sementinha nascer, a arvorezinha crescer e os frutos amadurecerem. Então aqui Tiago compara a paciência que os pobres devem ter igual aos lavradores. E nós, irmãs, será que nós temos paciência como um lavrador? Porque o lavrador, ele tem a paciência até que ele colha os frutos. Então, qual é o limite final do lavrador? O limite do lavrador é a colheita, do fruto que ele plantou, do alimento que ele vai ter. Então, aqui nós vamos ver a paciência do lavrador. E será que temos essa paciência? Nós podemos ser pacientes como lavrador, mas temos que ter muita força. Então, fala aqui no início: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Esse é o limite que devemos ter. Nossa, mas até a vinda do Senhor eu vou ter que ter paciência com determinada pessoa, com determinado assunto que acontece no meu condomínio, no meu prédio, na minha rua, com o meu vizinho? Sim, até a vinda do Senhor. O limite de Deus não é pouco, né, irmãs? O limite de Deus é para a nossa fragilidade, para a nossa fraqueza. O limite de Deus é severo. Então, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, aqui Tiago nos lembra que quando o Senhor voltar, ele fará a justiça. A justiça não vai ser feita por nossas mãos. Aquilo que está nos deixando irritados, sem paciência, Deus vai fazer justiça. E os maus serão castigados e os justos recolhidos no reino de Deus. Então, aqui fala no versículo 8: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Se referindo novamente ao juízo final, a vinda do Senhor. E se o Senhor não vier, nós vamos nos encontrar com o Senhor antes dele vir. Versículo 9 agora. Tiago exorta sobre as queixas dos irmãos uns dos outros. Não, irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. E por que ele fala aqui para não se queixar um dos outros? Porque essa comunidade estava na dispersão, estava longe de Jerusalém. E Tiago, com certeza, foi pastor desse povo. E esse povo fugiu, foi para outros lugares. E Tiago queria que com esta carta continuar exortando, trabalhando, evangelizando uns, discipulando outros. Tiago queria continuar pastor desse povo. Então aqui, Tiago queria exortar os pobres, que não murmurassem contra os ricos, porque isso era naquela época e é hoje em dia também.
Hoje a gente murmura. Nós aqui, para a nossa vida do dia a dia, nós não estamos falando nem de rico nem de pobre. Nós estamos falando de momentos, de pessoas, de ocasiões que tiram a nossa paciência. Então, a nossa paciência, é normal acontecer com a gente isso, mas nós temos que ficar firmes, ter paciência e esperar. Esperar o quê? No finalzinho nós lemos aí que pois a vinda do Senhor está próxima. O limite da nossa paciência é a vinda do Senhor. Então nós vamos ver que nós devemos ficar atento a esse ensinamento. A nossa revista, ela lembra de um escritor chamado Peter Davids, que ele nos alerta. Ele fala que o fato da gente esperar o dia do juízo é muito bom, porque a gente está esperando a volta de Jesus. Mas ele fala também que é uma advertência que a pessoa examine o seu próprio comportamento. Porque nós vemos, os salvos em Jesus, os crentes, nós temos comportamentos que não condizem. E muitas vezes nós não sabemos. Então nós temos que analisar os comportamentos. E esse fato da falta de paciência, de termos um pavio curto em determinados momentos da nossa vida, pode nos atrapalhar. Então aqui nós vamos ver que o Senhor, ele também vai ser juiz do cristão. E nós devemos estar preparados para aquele momento que Jesus vem, e nós devemos estar prontos para entrarmos no reino dos céus juntamente com ele. Então, tomarmos cuidado com essa paciência. No versículo 10, Tiago lembra dos profetas que sofreram. Vejam bem aqui, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas nunca foram pessoas que não sofreram. Eles sempre sofreram muito, eles sempre foram açoitados, aborrecidos, colocados com feras, mortos, mas tiveram paciência. Falaram do Senhor até o fim. Outra pessoa que falou em nome do Senhor foi João Batista. Arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. E ele apontava os defeitos, os pecados das pessoas. Ele morava lá no deserto, mas quando ele vinha para Jerusalém, que esse deserto, ele era perto de Jerusalém. Então, quando ele vinha, ele apontava. E ele apontou o pecado de Herodes, de Herodias, porque Herodias era casado com o irmão de Herodes, e eles viviam juntos. Então, João Batista apontou esse pecado. E o que aconteceu? Herodias pediu a cabeça de João Batista num prato. E João Batista foi morto assim. Então, quanto sofrimento que as pessoas tiveram em nome de Jesus, em nome do Senhor. E nós estamos tendo paciência com as nossas pequenos problemas, talvez? Pequenas pessoas que vêm, que nos atrapalham? Será que nós estamos tendo paciência? Então, aqui no versículo 11, o início dele fala: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Felizes? Mas felizes como? Um deles foi como João Batista, foi cortada a cabeça, isso aí é felicidade? Felizes porque ganharam o reino dos céus. Então esta é a felicidade que nós devemos almejar aqui na terra. Não devemos almejar a felicidade na riqueza, nas coisas interessantes, nas coisas que podem nos afastar de Deus. Então nós devemos almejar a felicidade no reino dos céus. E hoje nós estamos estudando a necessidade da paciência em nossa vida. Em Tiago, aqui ainda no versículo 11, ele fala: vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Então, Tiago é o único no Novo Testamento que fala de Jó.
E Jó foi um exemplo de sofrimento, um exemplo de paciência, e o próprio Deus falou que ele era um homem íntegro. Então Jó foi sincero, foi íntegro, foi temente a Deus, ele se desviava do mal, ele era reto. Jó era um sacerdote, ele orava pelo povo, orava por todos os filhos dele. E quem de nós passou o que Jó passou? E quem de nós passou um pouquinho do que Jó passou? Hoje, se tivéssemos presencial, nós poderíamos até abrir uma parte da nossa aula para darmos testemunho dos sofrimentos que nós também passamos aqui na Terra. Mas é quase difícil ter passado por tudo que Jó passou. Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos que ele tinha num dia só, os 10 filhos. Jó perdeu toda a riqueza, os animais, tudo que ele tinha, ele perdeu. Ele perdeu a saúde, ele perdeu a honra que a mulher dele dava a ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a sua alma. Aqui mostrando que a vida de um ser humano, ela é de Deus. A vida do ser humano não está nas coisas materiais, nem nas riquezas, nem que a riqueza seja pouco. Às vezes nós temos pouca riqueza e achamos que essa riqueza está nos ajudando, esquecemos de Deus e resolvemos nossas coisas porque agora eu tenho uma coisa, tenho outra, e isso é difícil a gente acreditar que nós possamos fazer isso. Por isso, como eu disse lá atrás, a gente tem que se comprometer em trabalhar em nós mesmos, a entender que temos que ter essa paciência. Então, a despeito dessa provação tão forte que Jó teve, ele chegou no final e ele se humilhou e adorou a Deus. Então, a vida é de Deus, a vida, a alma está escondida em Deus, não nas coisas terrenas. E aí Jó teve várias recompensas. A Jó foi restituído várias coisas. A primeira coisa que foi restituída a Jó foi a vida espiritual, que ele era sacerdote e ele voltou a ser sacerdote. A segunda coisa é a vida material. Ele recebeu tudo em dobro que ele tinha, tanto em gado quanto nos animais, a fazenda, tudo que ele tinha ele recebeu em dobro de Deus. Ele recebeu a bênção familiar, ele ganhou mais 10 filhos, e a Bíblia fala que foram 7 homens e 3 mulheres, e eram as mulheres mais belas que existiram naquele tempo. Ele também foi restituído a vida social para ele. A recompensa, uma recompensa social, porque os amigos que tinham afastado dele, porque ele tinha se tornado uma pessoa abjeta, uma pessoa que com lepra no corpo todo, ninguém queria ter amizade com ele. Mas Deus restituiu os amigos, e que os amigos poderiam voltar a ser amigos de Jó, mas não querendo aproveitar da riqueza de Jó, e que sim que eles deveriam levar presentes. Então Jó ganhou os amigos e muitos presentes valiosos dos amigos. E uma coisa que foi dada a Jó como recompensa foi a longevidade. Vocês sabem quantos anos Jó ganhou a mais depois que ele adorou, se humilhou, que a Deus lhe deu as recompensas? Ele viveu mais 140 anos. E aqui então ele conseguiu sobreviver e conseguiu viver todo esse tempo para aproveitar a vida nesta nova conjuntura, com tudo que ele recebeu de novo de Deus. E Jó em 42:5 ele fala: eu te conhecia só de ouvir. Foi uma declaração que ele fez. Mas agora os meus olhos te veem. Naturalmente que Jó não viu o formato de Deus, não viu a face de Deus, mas o sofrimento de Jó fez com que ele conhecesse a Deus de verdade. Então, ter paciência não é fácil. Nós sabemos disso, porque nós vivemos o nosso dia a dia e nós sabemos, mas é necessário ter paciência.
E também ter paciência não é uma coisa fácil para nós, porque nós temos as nossas dificuldades humanas, mas é um grande exercício espiritual. Até se diz assim, né? A gente pede paciência para Deus e a gente pensa que Deus vai fazer uma mágica. Então, de hoje para amanhã, puf, tenho paciência com tudo. Não é assim. Deus dá momentos de paciência, Ele deixa inclusive o inimigo proporcionar momentos que nós temos que exercitar a nossa paciência. É incrível isso, mas é verdade. A gente pede paciência, então vão acontecer momentos para termos paciência. Então temos que pedir a Deus que dê a nós o entendimento, a sabedoria, para podermos agir na hora de paciência. Porque nós não estamos preparados para ter paciência. Se não for pedir a Deus, nós nunca vamos ter paciência. E aí a gente tem que entender que a paciência é fruto do Espírito Santo morando dentro de nós. Então a paciência tem que ser almejada por todos nós. Temos que falar disso aos nossos filhos, à nossa família. Você não está com paciência, mas a paciência é um fruto do Espírito. Então, nós temos que almejar a paciência, porque a paciência é para todos. A paciência não é só para aquele pastor ungidão, para aquele pastor, para aquela mulher maravilhosa que sabe orar. Não, a paciência é para todos. E também nós temos que saber que essa promessa dos frutos, inclusive da paciência, ela é uma promessa de Deus e Deus cumpre as promessas. No finalzinho, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então saibamos disso, irmãs. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ele nos promete a paciência e nos promete também todos os frutos do Espírito. E que a gente seja perseverante, que a gente tenha paciência. Aconteçam coisas que nos tire do sério, nós temos que ter aquela paciência que vem de Deus. Então vamos orar. Querido Santo Deus, nós oramos nesse instante, Senhor, que não seja necessário que tenhamos tantos sofrimentos como teve Jó. Que não seja necessário termos tanto sofrimento quanto tiveram os profetas que foram jogados para as feras, que foram jogados em lugares que não poderiam sobreviver. Mas, Senhor Deus, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê paciência, Senhor Deus, porque sabemos que o mundo nos oferece momentos que a gente sai do sério, o mundo nos oferece possibilidades de pecar nesse ponto e que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor esteja nos ouvindo, que o Senhor abençoe a todas nós, os irmãos também que ouvem esta palavra, nos abençoe, Senhor Deus, com este fruto do Espírito Santo. Que nós tenhamos paciência como o lavrador, que a gente planta a semente, mas que nós vamos ter o momento de colhermos o fruto. Então tenhamos paciência e essa paciência vai ter um limite, que é a vinda do Senhor Jesus. O Senhor está às portas, o Senhor bate. Se o Senhor não vier enquanto estejamos aqui, com certeza nós iremos nos encontrar contigo. Por isso, Senhor Jesus, nos abençoe, nos dê sentimentos de necessidade de melhorarmos, que não sejamos pessoas achando que já somos o bom o suficiente, mas que nós sejamos conscientes da nossa fraqueza. Por isso, o Senhor nos abençoa nesse dia, nessa semana, a todas nós, em nome de Jesus. Amém.